Você está no podcast Pode Propagar, que conecta jovens publicitários à comunicação e marketing de um jeito leve e atual. Dê um play na ideia e fique por dentro do que rola no universo publicitário. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, mas vocês podem me chamar de Duda. Eu sou a Júlia e nós somos alunas do 3º semestre de Publicidade e Propaganda Matutino aqui da Unip Vergueiro. O Pode Propagar começou, acompanhe até o final, porque esse episódio promete. Nós estamos muito felizes em estarmos aqui em mais um canal de comunicação através do podcast Pode Propagar, levando informações relevantes aos jovens publicitários da Unip Vergueiro e também aos amigos dos amigos, enfim, para o pessoal que se identifica com a publicidade. Hoje nós temos um convidado muito especial, Fabian Macrini, e falaremos um pouco sobre o profissional do design gráfico. Fabian, se apresenta um pouquinho pra gente. Muito bem. Olá, né? Olá a vocês, olá quem está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário do dia. Essa é a ideia de um podcast. Eu me chamo Fabian, né? Como vocês apresentaram. Dou aula aqui na faculdade já há alguns bons 20 anos, talvez, alguma coisa em torno disso. E além de ser professor, eu também trabalho como freelancer. E, prof, você poderia falar o que te fez levar a seguir nessa parte da criação? Se for por aptidão mesmo, se for mais pela questão do financeiro, ou se foi uma junção dos dois, um mix? Ótimo. Pela parte financeira, a gente sempre tem algumas ressalvas, né? Então, a gente tem que fazer o que, de fato, a gente gosta, o que a gente entende que, desde sempre, chamou a nossa atenção, né? Então, desde sempre, gostei muito de brincar com, na época ainda, um tempo atrás, com o paintbrush, né? E aí, isso foi conduzindo a um caminho para o design. Legal. E conta pra gente qual foi a sua experiência mais marcante, assim, não sei se no início ou na sua carreira. É difícil escolher um único momento, um único projeto, né? Então, já trabalhei com coisas que provavelmente vocês imaginam que sirva somente para colocar num museu, como uma lista telefônica, né? Então, já trabalhei em projeto de diagramação, já trabalhamos em projeto de divulgação, marca, branding. Então, são alguns projetos dentro de universo digital também, né? Então, são alguns projetos. É difícil você escolher o projeto que mais... né? É como um filho, né? Você não escolhe o seu filho preferido. Sim. E na questão do projeto de criação, assim, nesse processo que você faz, o que te faz inspirar na hora da criação ou quando se tem um bloqueio criativo, o que você faz? Legal. Quando a gente pensa em criar, a primeira coisa importante, muito importante, é ter referência. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz serve como referência para a gente. Então, tá no metrô, tá esperando ali, em vez de ficar no celular preso, né, nas redes sociais, observa, vê o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão fazendo, o que elas estão consumindo. Vai para um parque, observa, sente, vive o parque, né? Então, a referência e a experiência, quanto coisas mais diferentes você puder fazer, melhor. Né? E nós podemos alcançar essa criatividade também, né? Porque tem muita gente que pensa que tem que ser um criativo nato. Por exemplo, eu não sou criativo, não posso entrar nessa área. Isso é um grande erro, né? Porque isso pode ser aprendido. A gente pode treinar, né? Então, você treina. Como é que a gente treina a criatividade? Tudo que você vai fazer, fala, como é que eu poderia fazer isso aqui ser um pouco melhor? Né? Como é que eu conseguiria mudar essa perspectiva? Então, abrir a mente, né? Consumir coisas que nós gostamos e observar coisas que também não nos agradam 100%. Sim, até porque eu acho que a criatividade está muito no nosso dia a dia, não em si só em questão de projetos e tal, mas você tem que ter uma criatividade numa coisa básica, assim, na sua vida. Pô, uma ideia, um pensamento rápido, uma criatividade, assim. Perfeito. Qualquer solução exige criatividade. Aí você falou de bloqueio, né? Bloqueio criativo. Isso acontece às vezes. Quando você concentra muita atenção num único projeto, às vezes some, as ideias somem. Então, você precisa sair, tomar um café, tomar um banho. Não tem coisa melhor do que tomar um bom banho para arejar a mente. Sim. Pensando agora no advento da IA, que chegou com tudo, que está dominando, quais são os principais desafios para quem está começando e pensa em focar nessa carreira de design gráfico hoje, com esse surgimento? Sim, a inteligência artificial é um ponto interessante, né? É algo relativamente novo, não tem como a gente fugir. Né? Então, eu lembro de algumas coisas que levava horas para fazer, né? Então, remover uma pessoa de uma foto, e isso era algo muito comum, né? Em diversos projetos você precisa fazer esse tipo de ajuste.
Hoje, com a inteligência, rapidamente você resolve isso. É um próprio fundo, né? Então, a necessidade de um chroma key ela é cada vez menor, dependendo dos projetos. Né? A gente consegue fazer a remoção de uma forma bastante inteligente. Né? As ferramentas que nós utilizamos trazem cada vez mais recursos e nós temos que aprender a utilizá-las. Né? Então, eu sempre falo, né? Se a gente ficar preso à ideia de que, não, eu não posso utilizar a inteligência artificial, eu volto à época que eu era aluno lá da minha professora da 4ª série, do primário lá, que ela falava, não pode entregar o trabalho digital, tem que ser feito à mão. Se a gente ficar preso a isso, né, o tempo passa. Hoje, isso é impensável. E a mesma coisa com a inteligência artificial. Né? Então, não posso usar a inteligência artificial. Isso é impensável. Eu tenho que saber usar, eu tenho que usá-la com inteligência. Né? Mas a ferramenta está aí. É verdade que muitas pessoas hoje têm acesso a ela, mas os bons profissionais que vão saber usar da forma correta. Sim, e querendo ou não, o mundo vai mudando. A gente tem que ir se adequando conforme a banda toca, né? Exatamente. Então, assim, a IA tá aí, a gente tem que usar isso a nosso favor. E pensar que é um aliado, né? Perfeito. É um aliado do de fato nosso trabalho. De fato é. Sim. Se eu souber utilizar, se eu usar melhor do que os outros, ele será um grande aliado para mim. E como que você vê a diferença entre trabalhar como freelancer e em uma agência? A questão de liberdade, né? Então, eu trabalhei numa agência por um bom período. Os horários de agência são sempre muito delicados. Né? Eu, particularmente, gosto de ter horários mais regrados. Então, quando você trabalha como freelancer, você estabelece o seu horário. Eu gosto de trabalhar à noite, silêncio, paz. Então, eu termino, às vezes, as minhas aulas, vou para casa, ligo uma música, som baixinho, o ruído da rua é menor e eu enxergo que esse é um espaço agradável para mim, né? Então, essa flexibilidade, quem trabalha como freelancer, ela é maior. É claro que quem pensa em valores, né, questões financeiras, quando você trabalha numa agência, você tem uma estabilidade um pouco maior, né? E com freelancer, você pode ter projetos puxados, muitos projetos em um pequeno espaço de tempo ou poucos projetos, né, por um longo período de tempo. E na agência, você trabalha em conjunto com a redação? Como se dá esse processo? Explica um pouquinho pra gente como funciona. Essa ideia, né, de duplas de criação, ela veio para o Brasil na década de 60, né, se eu não me engano, com Alex Pericinoto. E ainda é muito utilizado em algumas agências. Tudo vai depender do porte e do tamanho da agência. Né? Então, você tem um diretor de arte e um redator. Em agências menores, essa estrutura ela é um pouco diferente. Você acaba tendo pessoas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, você precisa, um bom profissional precisa ter um conhecimento tanto de texto quanto da parte. Um profissional de criação, né, precisa ter conhecimento de texto e de arte. Bom, eu acho que foram dicas muito importantes que eu acredito que os alunos ou amigos, pessoas que forem escutar vão abrir mais a mente, né? Eu acho que esse é o como que fala? Propósito, né? Exatamente, o nosso propósito de levar para as pessoas que não têm muito ainda essa ideia do que é o design gráfico, né? Não entende muito. E eu queria deixar agora para você falar um pouquinho, alguma dica que você quer deixar para os alunos, ou falar alguma coisa que você tá no coração quer falar aí para o finalzinho do podcast. À vontade. Muito bom. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. E aí eu me lembro de quando eu comecei, né? Eu comecei também na agência modelo da universidade e isso que vocês estão fazendo é muito bom, né? Então, sempre que a gente está envolvido, quanto antes a gente consegue se envolver com aquilo que a gente gosta, com aquilo que nos dá prazer, melhor e maiores as chances de sucesso. Nossa, tem que estar no finalzinho e a gente nós gostaríamos de agradecer o professor Fabian, que desde o começo nos apoiou, deu várias dicas, chegava mais cedo para nos ajudar, né, Gil? Em todo o projeto, todo o processo. Gostaríamos de agradecer também todos os envolvidos da agência, todo mundo que está apoiando. Então, a idealização, né, do nosso projeto. Do nosso projeto. Botando fé. Sim, é bem legal. Agradecer a Gil. Eu que agradeço você. E é isso. É o fim do nosso episódio de hoje. Quem gostou, curte, compartilha. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais o Propagar app, que vem novidades por aí. E dê um play na ideia e até a próxima. Valeu. Esse foi mais um episódio do Pode Propagar. Lembra de seguir a gente, deixar um like e compartilhar.